Capítulo 1. Coraline descobriu a porta pouco depois de se mudarem para casa. Era uma casa muito antiga, tinha um sótão sob o telhado, um porão no subsolo e um jardim coberto de mato com enormes árvores antigas. A família de Coraline não era dona de toda a casa, era grande demais para isso. Em vez disso, eles possuíam parte dela. Havia outras pessoas que moravam na velha casa. Miss Pink e Miss Forcible moravam no apartamento abaixo do de Coraline, no térreo. As duas eram velhas e gorduchas e moravam no apartamento com vários Iglan Terriers idosos que tinham nomes como Mi, Andrew e Jupo. Antigamente, Miss Pink e Miss Forcible eram atrizes, como Miss Pink disse a Coraline na primeira vez que a conheceu. Veja, Carolina, disse a senhorita Spink, errando o nome de Coraline, tanto eu quanto a senhorita Forcible éramos atrizes famosas em nossa época. Nós pesamos nas tábuas, amor. Ah, não deixe-me comer o bolo de frutas, ou ele ficará acordado a noite toda com a barriga para baixo. É Coraline. Não Carolina. Coraline, disse Coraline. No apartamento acima do de Coraline, sob o telhado, estava um velho maluco com um grande bigode. Ele disse a Coraline que estava treinando um circo de ratos. Ele não deixaria ninguém ver isso. Um dia, pequena Caroline, quando todos estiverem prontos, todos no mundo inteiro verão as maravilhas do meu circo de ratos. Você me pergunta por que não consegue ver agora. É isso que você me perguntou? Não, disse Coraline calmamente, eu pedi para você não me chamar de Caroline. É Coraline. A razão pela qual você não pode ver o circo dos ratos, disse o homem no andar de cima, é que os ratos ainda não estão prontos e ensaiados. Além disso, eles se recusam a tocar as músicas que escrevi para eles. Todas as músicas que escrevi para os ratos tocarem vão ompa-ompa. Mas os ratos brancos só brincam assim. Estou pensando em experimentá-los em diferentes tipos de queijo. Coraline não achava que realmente existisse um circo de ratos. Ela pensou que o velho provavelmente estava inventando isso. No dia seguinte à mudança, Coraline saiu para explorar. Ela explorou o jardim. Era um grande jardim. Bem nos fundos havia uma velha quadra de tênis, mas ninguém na casa jogava tênis e a cerca ao redor da quadra tinha buracos e a rede estava quase toda apodrecida. Havia um velho jardim de rosas, cheio de roseiras raquíticas e desbrotadas. Havia um jardim ornamental todo feito de pedras. Havia um anel de fadas, feito de cogumelos venenosos marrons que cheiravam horrivelmente se você pisasse neles acidentalmente. Também havia um poço. No primeiro dia em que a família de Coraline se mudou, a senhorita Spink e a senhorita Forcible fizeram questão de contar a Coraline o quanto o poço era perigoso e alertaram-na para que ela se mantivesse afastada dele. Então Coraline partiu para explorá-lo, para saber onde estava e para se manter longe dele de maneira adequada. Ela o encontrou no terceiro dia, em uma campina coberta de mato ao lado da quadra de tênis, atrás de um grupo de árvores, um círculo baixo de tijolos quase escondido na grama alta. O poço havia sido coberto com tábuas de madeira, para evitar que alguém caísse. Havia um pequeno buraco em uma das tábuas, e Coraline passou uma tarde jogando pedrinhas e bolotas pelo buraco e esperando, e contando, até ouvir o barulho. Quando atingiram a água bem abaixo, Coraline também explorou animais. Ela encontrou um ouriço e uma pele de cobra, mas nenhuma cobra, e uma pedra que parecia um sapo, e um sapo que parecia uma pedra. Havia também um gato preto arrogante, que se sentava nas paredes e nos tocos de árvores e a observava, mas fugia sempre que ela tentava brincar com ele. Foi assim que ela passou as primeiras 2 semanas em casa, explorando o jardim e o terreno.
Sua mãe a fez voltar para dentro para jantar e almoçar. E Coraline precisava se vestir bem antes de sair, pois aquele ano era um verão muito frio, mas ela saiu, explorando, todos os dias até o dia em que choveu, quando Coraline teve que ficar dentro de casa. O que devo fazer? Perguntou Coraline. Leia um livro, disse a mãe. Assista um filme. Brinque com seus brinquedos. Vai importunar a senhorita Spink ou a senhorita Forcible, ou o velho maluco lá de cima. Não, disse Coraline. Eu não quero fazer essas coisas. Eu quero explorar. Eu realmente não me importo com o que você faz, disse a mãe de Coraline, desde que você não faça bagunça. Coraline foi até a janela e observou a chuva cair. Não era o tipo de chuva sob a qual você poderia sair, era outro tipo, o tipo que se jogava do céu e espingava onde caía. Era a chuva que significava negócio, e atualmente o seu negócio era transformar o jardim numa sopa lamacenta e molhada. Coraline assistiu a todos os filmes. Ela estava entediada com seus brinquedos e leu todos os seus livros. Ela ligou a televisão. Ela ia de canal em canal, mas não havia nada além de homens de terno falando sobre o mercado de ações e talk shows. Por fim, ela encontrou algo para assistir. Era a última metade de um programa de história natural sobre algo chamado coloração protetora. Ela observou animais, pássaros e insetos que se disfarçavam de folhas, galhos ou outros animais para escapar de coisas que poderiam machucá-los. Ela gostou, mas acabou cedo demais e foi seguido por um programa sobre uma fábrica de bolos. Era hora de falar com seu pai. O pai de Coraline estava em casa. Os pais dela trabalhavam, fazendo coisas em computadores, o que significava que ficavam em casa a maior parte do tempo. Cada um deles tinha seu próprio estudo. Olá, Coraline, disse ele quando ela entrou, sem se virar. MMPH, disse Coraline, está chovendo. Sim, disse seu pai, está caindo. Não, disse Coraline, só está chovendo. Posso sair? O que sua mãe diz? Ela disse que você não vai sair com esse tempo, Coraline Jones. Então não. Mas quero continuar explorando. Então explore o apartamento, sugeriu o pai. Olha, aqui está um pedaço de papel e uma caneta. Conte todas as portas e janelas. Liste tudo em azul. Monte uma expedição para descobrir o tanque de água quente. E me deixe sozinho para trabalhar. Posso ir para a sala de estar? A sala de estar era onde os Jones guardavam os móveis caros e desconfortáveis que a avó de Coraline havia deixado para eles quando morreu. Coraline não era permitida lá. Ninguém entrou lá. Foi apenas para melhor. Se você não fizer bagunça, e não toca em nada. Coraline considerou isso com cuidado, depois pegou papel e caneta e saiu para explorar o interior do apartamento. Ela descobriu o tanque de água quente, estava no armário da cozinha. Ela contou tudo azul, 153. Ela contou as janelas, 21. Ela contou as portas, 14. Das portas que encontrou, 13 abriram e fecharam. A outra, a grande porta de madeira marrom entalhada no canto mais distante da sala de estar, estava trancada. Ela disse à mãe: "Para onde vai essa porta?" "Para lugar nenhum, querida. Tem que ir para algum lugar." Sua mãe balançou a cabeça. "Olha," ela disse a Coraline. Ela estendeu a mão e pegou um molho de chaves que estava em cima do batente da porta da cozinha. Ela os examinou cuidadosamente e selecionou a chave mais antiga,
maior, mais preta e mais enferrujada. Eles foram para a sala de estar. Ela destrancou a porta com a chave. A porta se abriu. Sua mãe estava certa. A porta não foi a lugar nenhum. Dava para uma parede de tijolos. Quando este lugar era apenas uma casa, disse a mãe de Coraline, aquela porta dava para algum lugar. Quando transformaram a casa em apartamentos, simplesmente a fecharam com tijolos. O outro lado é o apartamento vazio do outro lado da casa, aquele que ainda está à venda. Ela fechou a porta e colocou o molho de chaves de volta no batente da cozinha. Você não trancou, disse Coraline. Sua mãe encolheu os ombros. Por que eu deveria trancá-lo? Ela perguntou. Isso não vai a lugar nenhum. Coraline não disse nada. Já estava quase escuro lá fora e a chuva ainda caía, tamborilando nas janelas e obscurecendo as luzes dos carros na rua lá fora. O pai de Coraline parou de trabalhar e preparou o jantar para todos. Coraline ficou enojada. Papai, ela disse, você fez uma receita de novo. É ensopado de alho poró e batata com guarnição de estragão e queijo gruyère derretido, admitiu. Coraline suspirou. Depois foi até o freezer e pegou alguns salgadinhos de micro-ondas e uma mini pizza de micro-ondas. Você sabe que não gosto de receitas, disse ela ao pai, enquanto o jantar girava e os pequenos números vermelhos no forno de micro-ondas contavam regressivamente até 0. Se você tentasse, talvez gostasse, disse o pai de Coraline, mas ela balançou a cabeça. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva havia parado e ela estava quase dormindo quando algo fez ttt. Ela se sentou na cama. Algo deu certo. Ah! Coraline levantou-se da cama e olhou para o corredor, mas não viu nada de estranho. Ela caminhou pelo corredor. Do quarto dos pais vinha um ronco baixo, esse era o pai dela, e um ocasional murmúrio durante o sono, essa era a mãe dela. Coraline se perguntou se ela havia sonhado, fosse lá o que fosse. Algo se moveu. Era pouco mais que uma sombra, e desceu rapidamente pelo corredor escuro, como um pequeno pedaço de noite. Ela esperava que não fosse uma aranha. As aranhas deixavam Coraline extremamente desconfortável. A forma negra entrou na sala, e Coraline a seguiu um pouco nervosa. O quarto estava escuro. A única luz vinha do corredor e Coraline, que estava parada na porta, projetava uma sombra enorme e distorcida no tapete da sala. Ela parecia uma mulher gigante e magra. Coraline estava se perguntando se deveria ou não acender as luzes quando viu a forma preta sair lentamente de debaixo do sofá. Ele fez uma pausa e depois correu silenciosamente pelo tapete em direção ao canto mais distante da sala. Não havia móveis naquele canto da sala. Coraline acendeu a luz. Não havia nada no canto. Nada além da velha porta que dava para a parede de tijolos. Ela tinha certeza de que sua mãe havia fechado a porta, mas agora ela estava ligeiramente aberta. Apenas uma rachadura. Coraline foi até lá e olhou para dentro. Não havia nada ali, apenas uma parede construída com tijolos vermelhos. Coraline fechou a velha porta de madeira, apagou a luz e foi dormir. Ela sonhou com formas negras que deslizavam de um lugar para outro, evitando a luz, até ficarem todas reunidas sob a lua. Pequenas formas pretas com olhinhos vermelhos e dentes amarelos afiados. Eles começaram a cantar: somos pequenos, mas somos muitos, somos pequenos, nós estávamos aqui antes de você acordar, estaremos aqui quando você cair.
Suas vozes eram altas, sussurrantes e ligeiramente chorosas. Eles fizeram Coraline se sentir desconfortável. Então Coraline sonhou alguns comerciais e depois disso não sonhou mais com nada.